Estamos de volta com o CJC Online e hoje falando sobre saúde, exercício físico e principalmente sobre os atletas do final de semana. Você se considera um atleta aos finais de semana? Durante a semana tem aquela vida mais ou menos, vai de vez em quando para academia ou vai sempre para academia? Mas no final de semana gosta, né, de praticar esporte, é aquela corrida mais pesada. Bom, hoje a gente está aqui com o Davidson Castro para dar várias dicas para a gente e tirar algumas dúvidas sobre exercício físico mais intenso, como se preparar para fazer esses exercícios nos finais de semana, né? A gente que mora aqui no Rio de Janeiro quer aproveitar ao máximo as praias, o calçadão, então a gente quer estar bem, né? E você aí de casa também se prepara, gosta de praticar atividade física? Tem alguma dúvida sobre o que comer antes de fazer atividade física? O que tomar durante o exercício físico? Manda pra gente a sua dúvida que a gente vai ler aqui, tá bom? E o Davidson vai te responder. É pelo WhatsApp, manda aí pra gente sua pergunta, sua questão, sua dúvida. 0 prestadora 21 99151 5902. É isso mesmo, não errei o número de telefone. Bom, Davidson, a gente, além de falar sobre alimentação, que está bem interligado, né? Sim. Aos problemas do coração, a gente vê muita gente infartando. Quais os cuidados que a pessoa tem que tomar para o coração não sentir? Gabriela, é importante a gente citar que teve um estudo feito no Reino Unido, tá? E esse estudo ele pegou 2 grupos, tá? O primeiro grupo ele fez atividade física apenas 1 ou 2 vezes por semana, tá? O outro grupo ele fez atividade física várias vezes por semana, só que um período mais curto, tá? Um tempo de duração mais curto. O resultado da pesquisa divulgou, a conclusão que eles chegaram é que o risco de mortalidade por doenças, em especial a cardiovascular, ela é reduzida. Tá? Tanto em atletas de fins de semana, quanto em pessoas que praticam várias vezes por semana. Tá? Olha, então, estou trazendo um resultado aqui curioso, meio que contrariando aí o tema. Né? Mas, sim, o estudo ele tem uma limitação, obviamente. Tá? Ele avaliou, descobriu, né? Mostrou que reduz em 30% o risco de morte. Tá? Mas, muitas vezes, a pessoa tem coração, mas ela não tem uma estrutura musculoesquelética preparada para suportar determinadas cargas. Então, por exemplo, um futebol ou um outro esporte, vôlei, basquete, ele exige uma sobrecarga imposta ao corpo da pessoa, tá? E que muitas vezes exige uma preparação técnica, tá? Uma preparação física antes para que ela possa suportar a prática daquele exercício. Tá? Mesma coisa é um atleta, mas é um atleta de verdade, jogador de futebol que normalmente joga aí domingo, quarta-feira. Tá? Então, sim, tá? O exercício do fim de semana, você ser um atleta de fim de semana não é ruim, desde que você não tenha nenhum problema cardiovascular, que você passe por uma avaliação médica, tá? E você esteja apto para isso. Tá? E você faça atividade ali com uma intensidade leve a moderada. Legal. Tá? Mas sim, existe risco. Tá? Teve uma cidade de Minas Gerais, isso daí há uns 2, 3 anos atrás, onde algumas pessoas, 3 pessoas, elas morreram em pouco tempo jogando futebol durante o fim de semana. Então, certamente essas pessoas elas não passaram por uma avaliação com um cardiologista, não passaram por uma avaliação física, algo que sim é muito importante. Tá? Então, tem o risco de você ter lesões musculoesqueléticas, tá? São várias as lesões, uma entorse de joelho, uma entorse de joelho, não, uma entorse no tornozelo, algum outro problema no joelho também, lombalgia, fascite plantar, né? São as coisas mais comuns. Tá? Então, 90% das lesões são em membros inferiores, para quem pratica atividade nos fins de semana. Mas tem o músculo estriado cardíaco também, tá? Que pode sofrer algum tipo de lesão e, infelizmente, aí trazer a óbito
algumas pessoas. É o risco que se corre. É o risco, tá? né, o Davidson? E também vale lembrar que quando a gente está na escola, a gente tem educação física umas 3 vezes na semana. E a gente joga bola lá e tal. Então, para essas pessoas que já, adolescente, por exemplo, que joga bola durante a semana e aí joga no final de semana, porque eles não têm esse problema todo, né? O risco de um adolescente se machucar é menor, né? Porque em relação a uma pessoa que já tem uma determinada idade, porque ele tem ali fibras musculares, né, muito mais capazes de suportar determinadas sobrecargas, né? O risco de lesão em pessoas mais jovens é menor. Quando se machuca, a recuperação tende a ser mais rápida, mas sim, existe o risco também. Tá? Na educação física, na escola, você tem ali o professor de educação física que orienta os seus alunos, né, como se preparar tecnicamente. Tem a questão do treinamento funcional, onde aí você não tem a utilização de tantas ferramentas, você trabalha muito com o peso do corpo. Então, o treinamento funcional ele trabalha muito com estabilidade, tá? Por isso ele pega musculaturas mais profundas. E existem alguns exercícios que eles ativam essas musculaturas mais profundas. Olha que legal. Já que você tocou no assunto do funcional, eu queria tirar uma dúvida. Claro. Qual a diferença do CrossFit para o funcional? O CrossFit é mais pesado? Qual a diferença entre essas duas modalidades? O CrossFit ele tem como característica assim, o treinamento funcional. Tá? E uma outra característica do conceito de treinamento funcional é a alta intensidade. Tá? O CrossFit, ele nasceu ali com soldados da Marinha Americana, né, os Mariners. Né? Então, era uma preparação física, era um programa de treinamento feito para eles que aí se difundiu e virou uma marca. Mas tem como característica a alta intensidade. Tá? Nem todo mundo, muitas vezes no CrossFit, os instrutores eles dão uma sobrecarga mais baixa, mas muitas vezes essa sobrecarga mais baixa já é alta dependendo da pessoa, porque existe um princípio do treinamento que é a individualidade biológica. E como é uma atividade coletiva, então assim, muitas vezes as pessoas fazem ali o mesmo programa de treinamento. Então, esse seria, né, o problema da questão. Mas sim, o CrossFit é uma modalidade muito interessante. O treinamento funcional não, tá? Principalmente se for personalizado, se for um programa prescrito por um profissional e feito, acompanhado com um personal trainer, tá? Que pode ser feito numa sala de musculação também. Tá? O risco dela se machucar e sofrer uma lesão é menor, uma vez que no CrossFit já é um pouco mais comum. Tá certo. E aí, você de casa, tá curtindo? Então mande aí pra gente pelo WhatsApp suas questões, o seu comentário sobre o nosso bate-papo de hoje, viu? 0 prestadora 21 991515902. A gente agora vai para as notícias, mas daqui a pouquinho a gente volta falando sobre alimentação, Davidson, Okay. Tá bom? Vamos falar sobre alimentação, o que tomar, o que é bom ingerir antes, durante e depois da atividade física. Quer saber também sobre isso? Então fica aqui com a gente, porque agora a gente vai para as notícias, viu? A gente vai continuar falando de política. O ministro Edson Fachin repensou a decisão de enviar ao juiz Moro as citações da delação da Odebrecht a pagamentos ao irmão do ex-presidente Lula. Ele decidiu que o material deve ser encaminhado à Justiça de São Paulo. José Ferreira da Silva, nome de Frei Chico, é o irmão mais velho de Lula. Os delatores Alexandrino Alencar, ex-diretor de Relações Institucionais da Odebrecht, e Hilberto Mascarenhas Alves da Silva Filho, que chefiou o chamado Departamento de Propinas da construtora, disseram à Procuradoria-Geral da República que Frei Chico recebia uma espécie de mesada. Segundo os executivos, os pagamentos eram efetuados em dinheiro e eram de conhecimento do ex-presidente Lula. Fachin destaca na petição entregue à Justiça de Curitiba, à época do desmembramento dos casos relacionados à delação dos executivos, que esse contexto pode ser enquadrado na mesma relação ilícita de troca de favores que se estabeleceu entre agentes públicos e empresários.
Para o relator da Lava Jato no STF, após o recurso da defesa de Lula e a análise dos depoimentos, não foi possível constatar a relação dos fatos com a operação de repercussão nacional que tramita perante a seção judiciária do Paraná. Wesley Batista, acionista da JF Investimentos e da JBS, deixou a presidência do Conselho de Administração da Pilgrim Pride. Segundo informações da empresa, Wesley renunciou e será substituído por Denilson Molina, diretor financeiro da divisão de alimentos da JBS nos Estados Unidos. Wesley Batista também deixou o conselho. Os irmãos, por meio do grupo JEF, firmaram um acordo de leniência com o Ministério Público Federal no Brasil, após delações de casos de corrupção. Em Nova York, as ações da Pilgrim Pride caíram 1,44% e as ações foram comercializadas a $23,96. Tá certo. E a gente encerra agora o momento das notícias, das reportagens, mas daqui a pouquinho, no próximo bloco, tem mais notícia internacional para você, viu? Agora sim, Davidson, vamos falar sobre alimentação. O que é bom tomar antes, durante e depois do treino? Porque acho que é uma dúvida muito grande para o pessoal, né? Quer tomar bomba e tem medo de tomar, de repente, um wheyzinho e achar que vai fazer mal. Certo. Bem, o ideal é verificar a dieta com um nutricionista, né? O profissional capacitado para prescrever dietas e falar sobre alimentação. Mas, vamos lá, em relação à alimentação, o ideal é que você vá fazendo a ingestão de carboidratos, tá? Ao longo do dia com carboidratos de baixo índice glicêmico. Tá? Se você treina, são os carboidratos de lenta absorção, tá? Então, quando você ingere o carboidrato de lenta absorção, ele vai liberando a glicose, né, energia, substratos energéticos, glicose nesse caso, aos poucos, né, e não dá aquele pico não dá causa um alto pico de insulina. A batata doce, por exemplo. Batata doce é um exemplo, o inhame, o aipim. Né? Então, se você faz, por exemplo, atividade física à noite, o que é mais comum, né? Porque a maioria das pessoas trabalham durante o dia todo, acredito que seja assim. Então, o ideal é que você vá fazendo essa reposição de carboidratos de baixo índice glicêmico durante o dia, tá? Para à noite, né? Ou no fim da tarde, quando você faz o seu treinamento, tá? Você fazer o seu programa de treinamento durante a prática de exercícios. Tá? Tem alguns casos que as pessoas fazem ingestão de carboidratos, no caso, tem gente que utiliza maltodextrina ou outros tipos de suplementos, algumas fazem utilização do BCAA, que são os aminoácidos de cadeia ramificada, durante o treino, ali do meio do treino para o final, né? Então, existem diversas estratégias, né? O ideal é que você consulte um profissional especializado, nesse caso, nutricionista esportivo, que é o especialista, né, que vai analisar a situação de cada um para prescrever exatamente o que a pessoa vai comer. Tá? E de acordo com sua rotina, né? De acordo com a rotina, né? Ele vai avaliar, a gente vai ver o tempo que a pessoa dorme, né? O tempo de sono, como é que vai fazer um recordatório alimentar, o que ela come atualmente, alguns outros dados antropométricos, vai ver o peso, composição corporal daquela pessoa. Vai analisar todinha a vida dela para receitar direitinho. Vai ver qual tipo o somatotipo da pessoa, né? Se ela tem tendência a engordar mais, engordar menos, isso daí vai influenciar no que ela vai comer. Olha que interessante. Vamos fazer o seguinte, essa parte de alimentação é sensacional e dá muito pano para manga. A gente vai comentar daqui a pouquinho mais, tá bom, Davidson? Porque a gente vai fazer uma pausa bem rapidinha aqui no online, viu? Não saia daí.